professora Deise, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembre-se de seguir todas as orientações, procurando aí um lugar bem tranquilo e limpinho para vocês assistirem às videoaulas e realizarem as suas atividades. Vamos orar e pedir a Deus para abençoar a aula de hoje. Feche os seus olhos e orem junto comigo. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais esta videoaula. E eu peço ao Senhor que continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora à nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Hoje a nossa aula vai ser de revisão. Vamos rever alguns conteúdos para a nossa prova de língua portuguesa. Começaremos com plural e singular. Singular significa que queremos falar de uma pessoa, coisa ou animal. Então, por exemplo, eu coloquei aí o peixe. Vocês estão vendo que dentro do aquário nós temos quantos peixes? Temos um peixe. Por isso, a palavra o peixe aí está no singular. No plural, significa que queremos falar de duas ou mais pessoas, coisas ou animais. Por exemplo, os peixes, porque temos mais de um. Temos dois ou pode ser muito mais. Vamos falar agora sobre pontuação. Primeiro, vou falar da exclamação. Usado para indicar espanto, admiração ou surpresa, como por exemplo, cheguei. Temos também a vírgula, usado quando se dá uma pequena pausa, separando palavras e frases, como por exemplo, era um garoto alto, magro, de 8 anos. Ponto de interrogação, usado quando a frase indica uma pergunta, como por exemplo, você viu o meu lápis? Vamos ao próximo. Agora será o ponto final, indica o fim de uma frase. Maria saiu. Vamos agora no travessão, usado para indicar o início da fala de uma personagem. Por exemplo, o que é isso, mãe? Agora, ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Por exemplo, a esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. Outro exemplo, o rio está poluído. Os peixes estão mortos. Então, aí usamos ponto e vírgula. E agora será os dois pontos. Anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento, como por exemplo, descartes disso, penso, logo existo. Então, esses aí são os pontos, que temos aí de pontuação. Quando se usa o S? Nas palavras com S, esta consoante pode aparecer no início, no meio ou no final das mesmas. Quando a consoante S aparece no meio das palavras entre duas vogais, assume a pronúncia Z, como por exemplo, casa, mesa, desânimo e liso. Vamos falar também sobre masculino e feminino. As pessoas, animais, objetos, comidas, lugares sempre recebem um nome. E estes nomes são chamados de substantivos. Também, todos eles pertencem a um dos dois gêneros, masculino ou feminino. Sobre o masculino, antes de substantivos masculinos, podemos usar o, os, uns. Como, por exemplo, nós temos o menino, os pais, um menino, uns pais. Vocês repararam que o menino
Está no singular, né? E os pais, né? Está no plural. Vamos ver agora o feminino. Antes de substantivos femininos, podemos usar a, as, uma ou umas. Como, por exemplo, a menina, as avós. Uma menina, umas avós. Vamos ver alguns exemplos de masculino e feminino. O cantor está no masculino. Se fosse feminino, seria a cantora. Masculino, o padrinho. No feminino, a madrinha. No masculino, o príncipe. No feminino, a princesa. No masculino, o carneiro. No feminino, a ovelha. No masculino, o bode. No feminino, vai ser a cabra. E no masculino, o professor. No feminino, vai ser a professora. Vamos falar um pouquinho de sílaba tônica. Para saber qual a sílaba tônica de uma palavra, chame por ela. A sílaba que esticar será a sílaba tônica. Por exemplo, se você tem um amigo que se chama Pedro e ele está muito distante de você, você o chama Pedro. Então, a sílaba tônica da palavra Pedro é pé, que é a palavra que teve aí, né, o som mais comprido, Pedro. Então, quer dizer que o P é uma sílaba tônica. Leia o texto dos balões e fique por dentro de suas informações sobre as sílabas tônicas fortes nas palavras. Isso aí são alguns aí que eu retirei do livro, tá? Para fazermos uma revisão. As sílabas tônicas fortes na nossa língua sempre estão na última, na penúltima e na antepenúltima sílaba. Apenas palavras com duas ou mais sílabas têm sílabas tônicas, que é a sílaba forte. Então, vamos aqui, ó. Localize nas palavras A, U de última sílaba, P, penúltima sílaba e A, antepenúltima sílaba. Então, vamos pintar a sílaba forte de cada uma. Vamos ver aqui os exemplos. Literatura. Aonde está a sílaba forte? No tu, na penúltima sílaba. E agora, avenida. Onde que está a sílaba forte da palavra avenida? Isso mesmo, está no ni, né? E qual que é aqui para localizarmos aqui na palavra? Está na última, penúltima ou antepenúltima? Se esta aqui é a última, esta aqui é a penúltima. Amigavelmente. Aonde que está a sílaba forte? Isso mesmo, no men. Vamos ver outro exemplo. Cinema. Cinema. Está no né, isso aí. E o computador? Aonde que está a sílaba tônica? No dor, isso aí. E o anzol? Está no zol. Parabéns. Vamos ver agora aqui outros exemplos. Hora de desafio. Descubra nas sequências qual é a palavra intrusa e pinte. Todas as palavras têm a última sílaba tônica forte, menos, vamos ver, ó, você, brilho, é no bri, luar, no ar, pardal, no dal. Então, olha, todas as palavras têm a última sílaba tônica forte. Qual que não tem? Isso mesmo, brilho. Então, ela é a palavra intrusa. Letra B. Todas as palavras têm a penúltima sílaba tônica forte, menos, vamos ver, qual será a intrusa? Cidade. Aonde que está a sílaba forte? No dá. E o fácil? No fá. Pimenta. No men. Barril. No rio. Então, olha, se está falando que todas as palavras têm a penúltima sílaba tônica forte, qual será a intrusa?
Isso mesmo, abarril. Letra C. Todas as palavras têm a antepenúltima sílaba tônica forte, menos, então vamos ver, informática, no mar, relâmpago, no lã, café, no fé e último. Então, qual que é a palavra intrusa? Isso mesmo, é a palavra café. Leia as palavras abaixo em voz alta. Então, vamos ler juntos aí. A palavra faca e faça. Marco e março. Porção e porcão. Isso mesmo. Nessas palavras, o sinal embaixo da letra C mudou. Mudou a pronúncia e o sentido da palavra. Agora, você sabia que o sinal cedilha só é usado na letra C, acompanhado de A, O e U, como em taça, espaço, açúcar. Não se usa cedilha no início de palavras, nem antes das vogais E e I. Então, prestem atenção que agora tenho aqui um rap da cedilha. Eu gostaria de que vocês cantassem comigo. Então, começa assim, ó. O meu nome é cedilha, preste muita atenção. No início da palavra, nunca me escreva não. Gosto muito de brincar com as letras A, U. Venho antes delas, louça, laço e iguaçu. Isso, então temos algumas palavras aí com cedilha. Coração, almoço, calçada, açúcar, pescoço, maçã, canção, fração, açude, pançudo e lençol. Agora vamos falar do S com som de Z. Vamos ler o poema. Zebra, faição, raposa ou zangão, jamais serão animais de estimação. Então, vamos lá, observe as fotos e vamos ler o nome dos animais. Temos aí zebra, raposa, zangão e faição. Então, vamos ver aí agora, vamos completar, olha. Em zebra e zangão, o som Z é representado pela letra Z. Em raposa e fazão, o som Z é representado pela letra S. Então, olha, fique por dentro. O som Z pode ser representado pela letra Z ou pela letra S entre vogais. Leia as palavras do quadro. Então, nós temos salada, azul, sono, televisão, silêncio, casebre, tesoura, subida, sinal, azeitona, florzinha, batizado, besouro, mesa, zélia, semana, beleza e princesa. Agora, vamos escrever o nome de cada figura. Então, nós temos aqui a princesa, a mesa, televisão, tesoura, besouro e casebre. Isso aí. Então, agora vamos na letra B. Vamos aqui copiar do quadro as palavras com Z. Conseguimos encontrar aí algumas palavras com Z? Sim, nós temos, olha, azul, azeitona, florzinha, batizado, zélia e beleza. Então, todas elas têm as palavras com Z. Agora, as palavras do quadro de acordo com o som do S. S com som de Z. Nós temos televisão, casebre, tesoura, besouro, mesa e princesa. S com som de S. Salada, sono, silêncio, subida, sinal e semana, né? S com som de C. Fique por dentro. A letra S nunca tem
som Z no início das palavras. Uso do R ou RR. Se o R está no início da palavra, tem um som bem forte, como por exemplo, rico, roça e rato. Agora, se o R está no meio da palavra, ele tem um som bem fraco, como Amora, Teresa e Careta. Agora, o R pode estar no final de uma palavra também, como amor, ficar e orar. O RR nunca é usado para começar uma palavra ou terminar uma palavra. Tem um som forte, por exemplo, carreta, marreta e carro. Vamos agora fazer algumas atividades. Então, peguem aí o caderno de português e vamos fazer aí as atividades de revisão. Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas pelo masculino corretamente. Então, nós temos na A princesa encontrou-se com a rainha. Letra B, a professora chegou em casa. Letra C, a avó levou as netas ao parque. Então, vocês vão substituir as palavras que estão sublinhadas por masculino. Número 2. Reescreva as frases substituindo as palavras sublinhadas pelo feminino. Então, agora vai ser o contrário, hein? Letra A. O menino é legal. B. O papai chegou em casa. C. O diretor e o professor são irmãos. Número 3. Complete as frases com as palavras abaixo. Então, nós temos aí, árvore, livro, tomate, jarros e girafa. Então, nós temos aí a letra A, B, C, D e E, que são as frases para vocês encontrarem aonde vocês irão colocar cada palavra. Numeral 4. Complete as palavras com C ou cedilha. Então, vocês vão completar aí as palavras corretamente. Vamos ao numeral 5. Escreva frases usando os nomes dos desenhos. Então, vocês vão olhar o nome dos desenhos e vocês vão escrever frase usando o nome deles, tá? Então, vamos lá no número 6. Observe a posição da letra R nas palavras do quadro abaixo. Então, nós temos aqui algumas palavras e depois nós vamos separar as palavras em 3 grupos, de acordo com a posição do R. R no início da palavra, R no final da sílaba e R depois de uma consoante. Então, caprichem na atividade aí. Vamos ao número 7. Complete a frase substituindo o desenho pela palavra correspondente. Então, vocês vão aí copiar, a frase e no lugar do desenho, vocês vão escrever o nome, tá? Desse desenho. Então, na A, na B e na C. 8. Circule a sílaba tônica das palavras abaixo. Então, nós temos aí gatinha, árvore, tatu, colher, cozinha, livro, escola e mágico. Vocês vão circular aí as sílabas tônicas dessas palavras. Número 9. Complete com SS ou cedilha. Então, vocês vão completar aí as palavras. E a última, que é número 10. Complete as frases abaixo com o sinal de pontuação adequado. Então, na A, qual é a sua idade? Vocês vão colocar aí qual que é o sinal de pontuação na A, na B, na C e da D, tá? Então, chegamos ao final aí, da nossa aula. Espero que vocês façam aí com bastante cuidado, carinho, prestando bastante atenção, que na próxima aula faremos a correção, tá? Então, um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.